Hoje a gente vai fazer uma configuração entre dois dispositivos, um Cisco e um Huawei, de BGP, tá? Para a gente vai estabelecer uma sessão entre eles e o que eu preciso para estabelecer uma sessão BGP? Primeiro, comunicação IP e 2 AS, tá? E depois força de vontade aí e mão na massa. Bom, galera, vamos lá. Vamos para o nosso laboratório. A gente tem o nosso Huawei aqui, tá? E eu vou acessar ele. E a primeira coisa que eu faço quando eu acesso o nosso Huawei... não é hostname. É sysname. Eu dou um nome para ele. E eu vou botar aqui BGP Huawei, certo? Vou dar um commit. Beleza. Como eu falei, primeira coisa, comunicação IP. Vamos partir do básico aí. Vou colocar um enlace barra 30, né? Eu até setei aqui, já tem um AS aqui, um AS aqui, um IP aqui, um IP aqui. Vou fazer um barra 30 aí entre os dois, tá? Interface ETH 0 barra 0. Opa, não, é 1 barra 0 barra 1. Vou botar um IP address 20.0.0.1 30 commit e um do shutdown. Beleza. Configurei aqui o meu IP. Vou acessar o meu Cisco. Tá? Não. Ele dá uma travadinha de vez em quando no início. Vou dar um enable, entrar no meu modo privilegiado. Vou entrar no meu modo de configuração. Vou dar um do show running para ver o que tem aqui, que eu não lembro. Ó, tá em shutdown a porta e não tem IP. Então, vamos colocar o IPzinho lá. Interface, Ethernet 0/0. Vou dar IP address 20.0.0.2 barra 255.255.255.252. Agora vou dar um no shut, né? E vou dar um do show running. Opa, do show running. Pra gente ver o que ficou aqui. Ficou certinho. Vamos verificar, ver se a gente tem comunicação. Ping 20.0.0.1. Sente o pacote. E eu sempre perco o primeiro nos laboratórios, no Cisco, tá? Perco o primeiro, depois ele acerta o segundo. Fechou, temos comunicação. Vamos fazer a nossa configuração. Só que a gente vai começar com o nosso Huawei, tá? Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou instanciar o BGP, vou iniciar o BGP. E para mim iniciar o BGP, eu digito BGP e digito o AS, tá? Que eu vou utilizar, 5500. Tá? Esse aqui é meu AS. Depois, eu vou dar um router ID. Lembram do SPF, do MPLS, de todos os outros protocolos que tem que ter um ID? Então, nesse caso aqui, a gente também precisa botar o ID. Vou botar meu IP que eu fiz o enlace. Ah, Rodrigo, mas tu fala pra gente não botar o endereço de loopback. Falo para botar, não faça o que eu faço, faça o que eu falo. Não faça o que eu faço, faça o que eu falo. Isso mesmo. Coloque o IP de loopback, tá? Não coloque o IP que eu coloquei na interface. Mas, para fins didáticos, isso serve pra gente. E agora, eu vou dizer que eu quero fazer um peer, ou seja, né, ter uma ligação com outro dispositivo. E eu preciso apontar no meu peer o IP do meu peer. Como eu alcanço 2, eu vou apontar. E preciso apontar o AS do vizinho, ASN number, tá? E qual é o AS do vizinho? 65501. E dou um enter. Show. Tem o meu peer. Beleza? Beleza. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma voltada aqui e a gente vai criar uma route policy, tá? Vamos fazer baseado em route policy isso aqui. Por que eu vou fazer uma route policy? Eu vou fazer uma route policy de export, tá? Para mim exportar só o que eu quero, tá? Enfim, vou receber o que eu quiser, mas vou exportar o que tiver baseado no filtro, tá bom? Então a gente vai criar uma route policy e eu vou digitar export traço policy. Permite node, é baseado em nodes, o Huawei, ou seja, baseado numa listinha, node 10, node 11, node 12, node 200, né? E vou criando esses filtros. Estou dentro da minha route policy e vou botar o seguinte, quando for match com o IP prefix, deixa eu só copiar aqui. Aqui, beleza.
Quando o format com IP prefix filter redistribute, ou seja, distribuir essas rotas, depois eu vou criar uma lista de filters redistribute, eu vou enviar o que tiver dentro dessa lista, só, tá? E vou aplicar, eu posso aplicar qualquer coisa aqui, tá? Eu posso aplicar N coisa, eu vou dar um apply aqui, local preference 100. Tá? Ou seja, todas as rotas que eu for enviar, eu vou enviar somente essas rotas que der match com IP prefix filter redistribute e vou aplicar já um local preference 100. Perfeito? Show de bola. Quer aprender sobre local preference? A gente vai ter aulinhas aí de BGP mais avançadas, tá? Mas isso aqui é mais didático. Criei minha route policy, vou dar um commit, vou entrar dentro do meu BGP 65500. Vou dar um diz, ó, eu tenho meu peer, tenho o router ID, fechou. Agora eu vou entrar dentro do Family IPv4 Unicast, tá? Por que eu vou entrar dentro do IPv4 Unicast, Rodrigo? Porque eu quero dizer que eu vou redistribuir as minhas rotas, né? Ou seja, esse cara aqui, até é bom colocar aqui, né? Eu vou dar um network 200.200.0, 255.255.255, tá? É um barra 24. Deixa eu criar aqui 200.200.0 barra 24, que seria eu anunciando os meus blocos, tá? E esse cara aqui vai ser o 100. 100.0 barra 24. Olha só. Esse cara aqui vai redistribuir 100. Ou seja, vamos trocar rotas, né? Vamos trocar essas rotas. Mesma coisa que acontece no SPF, ó, trocar roteamento, tá? Lembrando que o BGP é um protocolo de roteamento externo, é o único que a gente tem aí disponível. Então, entre AS, entre sistemas autônomos, a gente precisa utilizar ele. Tá? Em redes internas a gente usa IGRP, usa o SPF, usa protocolos de roteamentos internos, né? Mas voltando aqui para o nosso tutorial. Vou dar um network. Agora eu vou dar um peer enable, né? Ou seja, vou falar que o peer 20.0.0.2, esse 20 me confundiu, pô, depois tem que trocar o tutorial. Vou dar um enable no meu peer e vou fazer uma coisa. Esse peer eu vou casar ele com a route que eu criei, né? Route policy que eu criei anteriormente lá fora. Deixa eu copiar a route aqui só para não errar. Ó, isso aqui é um nome, é uma string, tá? E depois eu posso dizer se ela é import ou export. Como eu coloquei o nome na route de export, né? Eu vou colocar ela como export, óbvio, né? Mas essa organização é importante, tá, pessoal? Quando você cria routes, crie com o nome export policy, import policy, export v4, export. Faça seus filtros de acordo com a sua organização, que facilite o seu entendimento, tá? Beleza. Demos aqui o nosso... Deixa eu só apagar aqui. O nosso route aqui. Agora, eu preciso dizer, né, se eu casei esse peer com uma route export e na minha route export eu estou dizendo que, cadê aqui? Estou dizendo que tudo que for casado com o IP prefix filter redistribute, eu preciso dizer o que tem dentro desse redistribute, certo? Desse IP prefix. Então eu vou dar o IP prefix, eu estou dentro do BGP, deixa eu dar uma saída aqui. IP prefix, ó, tem V6 e V4, tá? IP prefix, deixa eu copiar aqui o nome, a gente não pode errar. Filter redistribute, tá? Vou fazer, esse aqui também é baseado em index, então eu vou fazer um index 10, permite, e vou copiar o meu IP, meu barra 24, que eu coloquei aqui na minha network, ou seja, que permite eu redistribuir. Prontinho. Tá? Estamos aí do lado do Howie, estamos ok. Vamos dar um save. Run save. E agora a gente vai para o Cisco. Cadê meu Cisquinho? Tá aqui o Cisco. Deixa eu colocar aqui para vocês. Deixa eu ver como é que tá a imagem, se não tá cortando. Não, não tá cortando não. Sei que a minha cara tava cortando coisa.
E no Cisco a mesma coisa. Colocamos IP, temos o enlace, vamos instanciar o nosso BGP. Vamos lá, instanciando o nosso BGP, router, BGP, é um pouquinho diferente, mas a ideia é a mesma, 5501, ou seja, meu AS do Cisco é 01. Posso habilitar isso aqui, vou dar o meu BGP. O que eu tenho que instanciar? O que eu tenho que dizer agora? Um ID para o meu BGP, pô. 00.1, presta atenção, dei um ID. Qual é o próximo passo que eu fiz no Huawei? Isso mesmo, porra do neighbor. Eu tenho que colocar um neighbor aqui, tá? Neighbor, quem é meu neighbor? O Huawei, 12.1, né? Remote AS, se eu tenho um neighbor, eu tenho um IP e tenho um remote AS, né? O remote AS dele é 65500. Dou um OK, show de bola, né? Vamos lá, vamos entrar agora dentro do family, do address family, né? IPv4. Eu posso criar aqui baseado em IPv4 e IPv6. IPv4, aqui, dou um enter. E agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no Huawei. Eu vou te dizer que o network 100.100.100.0 mask, né? 255.255.255.0/24 e vou dizer que tem um neighbor, né? Que é o meu 2001, né? E vou ativar ele. Lembra no Huawei que a gente só botou um enable? Aqui muda para active, não é muito diferente, né? A sintaxe muda um pouquinho, mas a ideia é a mesma. Dentro do family IPv4, eu preciso colocar um neighbor, né, o IP, e ativar ele, tá? E a gente fez filtro. Então vamos fazer um filtro aqui? Então eu vou dizer que o neighbor 20.0.0. Opa, deu espaço aí. Ponto 1 tem um IP prefix, né? Eu posso fazer uma route também, mas eu vou fazer baseado em IP prefix aqui. Senão vai ficar muito longo essa caceta. Deixa eu copiar o IP prefix para ser igual ao do Huawei. Não precisa ser igual ao do Huawei, tá? Pode ser diferente, mas eu vou copiar. Vou copiar, porque é uma string. E vou dizer que ele é de in ou de out. E no Huawei estava export e import. Mesma coisa, mesma ideia. Se fizer num, vai saber fazer no outro. Saiba o conceito, estude o protocolo. Sempre digo isso, tá? Out. Opa, maiúsculo não dá. E dou um enter, tá? Depois dou um exit aqui dentro. E como eu não fiz em baseado em route policy, eu fiz direto em ipprefix, o que eu vou ter que fazer aqui? Eu preciso criar o meu IP prefix. Opa, IP prefix list, que é uma lista. Vamos copiar o nome. Muito importante ele ser igual, senão não casa. Já fiz muito isso, dele não casar e dar problema. Então copie, faça um script, copie essas strings, não digite na mão sempre. As strings pode copiar, tá? Opa, não é aqui. Então é sequence. A gente pode escolher aqui uma sequência infinita. Eu vou botar a sequência 10, permite 100.100.100.0 e vou, opa, aqui, se eu não me engano, ó, aqui é barra. O Cisco também ele acaba com a gente, né? Uma hora ele quer old mask, uma hora ele quer máscara completa, outra hora ele quer simplificado. Pô, aí o guerreiro fica confuso. E não é 34, é 24. Beleza. Criamos o nosso IP prefixo. Correto? Vamos lá. Agora, eu vou vir no Huawei aqui e vamos ver uma coisa. Aqui. Vamos dar um display BGP peer. Já está estabelecido. Faz 3 minutos. Eu não passei por essa parte. Fiquei criando filtro e a sessão estabeleceu. Dica para quem está iniciando. Comece certo. Não faça igual eu. Tá? Faça primeiro as policies, faça primeiro os filtros, seus IP prefix, depois ative sua sessão. Por quê? Se eu habilitar a minha sessão antes de criar meus filtros, eu posso estar jogando muito lixo pro meu peer e recebendo muito lixo, tá? No caso aqui a gente está criando só de old, beleza. Depois a gente pode fazer uma aula, senão vai ficar muito grande essa aula. A gente pode fazer aula só de filtros de BGP.
tá? Comente aqui, deixe o seu like. Eu nunca quis dizer isso, mas deixe seu comentário aqui se você quer aulas de filtro, enfim, tá? Fechou. Sessão estabelecidas. Vamos verificar num Ctrl L aqui se a minha rota veio. Não veio, Rodrigo. O que que eu faço? Pô, eu fiz os filtros tudo como eu disse. Faltou uma coisa muito importante. Para mim redistribuir a minha rota, eu preciso ter ela na caixa. Deixa eu ver aqui. Se eu dar um show IP routing table. Ó, também não estou recebendo nada aqui. Tá? Não estou recebendo 200, aqui não estou recebendo nada. Eu preciso ter essa rota na caixa. Ou seja, vou criar essa rota e vou apontar ela para null zero, né? Para uma black hole, para um nada. Por quê? Porque eu só quero ter ela na minha caixa para poder anunciar. E já deu um aviso aqui, vou dar um commit. Deixa eu ver se eu recebi. Ó, já recebi. Ou seja, eu não posso exportar rotas que eu não tenho pré-configuradas, pré-instaladas na minha tabela de roteamento. Vou fazer a mesma coisa aqui, tá? Ó, um proute, aqui eu chego e dou um Ctrl L e redistribui rotinha. Dou um Ctrl L. Calma aí que já vem. Prontinho. Nossa rota instalada via eBGP, tá bom? Vou fazer vídeos de eBGP também. Valeu, pessoal!